médico infectologista e vai falar conosco sobre a sua especialidade. Estou fazendo uma pesquisa aqui, ó. O médico infectologista é aquele especialista focado no diagnóstico, tratamento, prevenção de doenças causadas por agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, abrangendo desde infecções simples até casos complexos, crônicos ou hospitalares. O médico infectologista, ele atua na prevenção de doenças e controle de infecções hospitalares. Doutor Felipe Julião, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa Radar. Primeiramente, bom dia. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Radar com vocês. Inicialmente fazer aqui um agradecimento pessoal para o Gabriel, foi quem fez o convite diretamente para mim, e através dele agradecer toda a equipe que também me recebeu aqui. E me coloco aqui à disposição para a gente esclarecer um pouquinho, matar algumas curiosidades sobre o que seria essa especialidade tão recente comparado com outras, que é a infectologia, e tão falada agora no ramo do carnaval, e o porquê o infectologista se torna-se peça fundamental no carnaval. A gente vai discutir isso daí hoje na medida do possível. Bom, e a primeira pergunta é justamente esta. É uma área nova, eu até comentava aqui com o senhor, hoje a nível de consultório nós temos apenas o senhor trabalhando especificamente aqui como médico infectologista. É uma área que a gente não tinha muito conhecimento, porque geralmente a pessoa, quando ela tem qualquer problema de saúde, ela vai, né, no seu médico de confiança. Muitas vezes aquele médico já é médico da família, atendeu o pai, atendeu a mãe, agora está me atendendo. Eu acho que eu estou com infecção aqui, eu acho que eu estou com infecção ali. Você procurava aquele médico tradicional. Nós não tínhamos aqui esse específico, que é o médico infectologista. Inclusive a pergunta é esta: por que o senhor, ao fechar o seu ciclo de estudos, definiu como a área de infectologia? Agradeço a sua pergunta e ela é muito interessante, porque, de fato, como o senhor explicou, durante a formação médica a gente tem aí o contato com todas as formações clínicas de uma maneira geral. Tanto é que antes de ser um infectologista, todo infectologista ele tem por obrigação de ser um bom clínico geral. Então isso já é algo que é muito importante. Dentro da minha formação acadêmica, durante os últimos anos da faculdade, eu tive a oportunidade de ser aluno de um médico muito importante na minha formação, que foi o Dr. Alain, que por coincidência ele era infectologista. E eu via que durante os cursos de internação ali da minha universidade, os casos mais complexos, os casos mais difíceis, os casos mais interessantes acabavam sempre sendo drenados para os leitos, os quais o Dr. Alain acabava correspondendo pelo tratamento. E um dia eu cheguei e falei: doutor Alain, acho muito interessante isso que o senhor faz aqui, eu gostaria de acompanhá-lo para poder entender um pouquinho melhor o que seria essa infectologia, o que é. E ele gentilmente me cedeu a oportunidade de acompanhá-lo, e aí nasceu a minha paixão. E aí, vendo o que o infectologista fazia, a partir daquilo ali me aprofundei um pouco mais, e quando eu concluí a minha faculdade de medicina, sendo então um médico generalista, um clínico geral, eu prestei então um concurso de residência médica, dando entrada então aos meus estudos para ser um médico especialista em infectologia após concluir a minha residência médica. Então o infectologista, ele antes de tudo é um médico, um clínico geral, um generalista que fez a sua especialização em doenças infecciosas. Agora, em razão de termos hoje esse profissional no segmento, isso faz com que também muitos médicos acabem encaminhando para esse profissional clientes que até então ele atendia, mas aí tem uma dúvida, pode ser essa infecção disso, pode ser daquilo. É comum o senhor receber no consultório clientes, pacientes de outros médicos? Perfeitamente, isso é muito comum e até benéfico para o paciente, onde o clínico, o médico primário, que fez aquele diagnóstico, e ele identifica que o paciente às vezes depende, ele necessita de um controle daquela infecção, de repente de modo um pouco mais específico, de uma sensibilidade um pouco maior, e ele encaminha aquele paciente para o infectologista. Alguns exemplos: de repente,
um pós-operatório de uma cirurgia ortopédica, de uma cirurgia geral, que às vezes o paciente está cursando com febre, ou uma demora de resposta inflamatória, o infectologista pode agir naquela parte. De repente, um paciente que às vezes tem uma infecção de pele, uma erisipela, algumas lesões que já foram tratadas ou acompanhadas pelo médico do posto, pelo clínico, por outros médicos, e ainda não tiveram resolução, vão para o infectologista. De repente, às vezes, uma sinusite, quadros gripais arrastados, infecções, que foi feito 1 ou 2 tratamentos e que ainda não tiveram resolução completa, foram também para o infectologista. Casos, de repente, que às vezes tem aquelas lesões de pele em criancinhas, sarampo, cachumba, catapora, essas lesões de quadros virais, bacterianos, o infectologista também consegue resolver. E falando especificamente de que é a causa mais famosa que todos nós aqui conhecemos, que foi a Covid, onde mais do que foi se falado do infectologista, também como linha de ação nessas infecções respiratórias, e hoje, especificamente como tema do programa, no carnaval, na prevenção e no cuidado de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Esbar. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, quais são os principais desafios que o infectologista hoje vocês enfrentam no dia a dia aí no nosso país? Perfeito. Esses desafios eu vou colocá-los do ponto de vista de execução do trabalho e a execução dos resultados. Na execução do trabalho, hoje os desafios eles estão muito pautados realmente ainda nessa pequeno desconhecimento de algumas partes, de alguns colegas para encaminhar os pacientes ou para que os pacientes procurem um infectologista dentro de tempo hábil para que a gente possa colaborar com o tratamento daquele paciente. Do ponto de vista pós essa procura, a gente tem hoje uma resistência muito grande do uso de antimicrobianos, de antibióticos. Porque, infelizmente, ainda se tem aquela cultura de que uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de ouvido, vai lá e toma uma amoxicilina, vai lá e toma um antibiótico. E isso, às vezes, nem sempre é correto, porque essa infecção pode ser de vírus, que não responde ao antibiótico. Quando você toma esse antibiótico de forma equivocada, você gera uma resistência, ou seja, você precisa que seja dado da próxima vez um antibiótico mais forte, com consequência, efeitos colaterais maiores. Então, isso é um desafio para o infectologista, tentar cada vez mais tratar essas bactérias que a cada dia que passam são mais resistentes, demandando medicamentos que às vezes têm efeitos colaterais maiores. Esse é o grande desafio. Agora, doutor, por que tantas pessoas hoje que quando estão internadas em um hospital pegam a infecção? Perfeito. A gente precisa definir, então, o conceito da pergunta do senhor, que é infecção hospitalar, digamos assim, de uma maneira geral. Então, o paciente ele dá entrada por um motivo ou outro no hospital e ele tem ali uma febre, ele tem um sítio infeccioso que, de repente, foi de uma cirurgia, foi de uma pneumonia, foi de algum outro quadro que terminou em infecção. E esse paciente desenvolveu aquela infecção ali durante a assistência dele. Então a gente fala que essas infecções hoje são relacionadas à assistência em saúde e não mais somente infecções hospitalares, porque hoje a gente abrange um cuidado na UBS, um cuidado em home care, um cuidado às vezes em ambulatório, em consultório e não só mais o hospital. Levando isso em conta, a gente tem as práticas, boas práticas no cuidado no paciente, que é o que levam à proteção ou não, ou que levam a essas infecções hospitalares, que seria lavar as mãos antes de manusear um paciente ou higienizar as mãos, ter todo o cuidado às vezes com o objeto que um paciente usa entre um ou outro, um profissional de saúde que às vezes vai manusear um ou outro, um paciente que às vezes encontra-se em isolamento respiratório, uma tuberculose, uma Covid, um quadro onde o paciente está sintomático, você utilizar-se de uma máscara, de uma luva, para manusear aquele paciente antes de você ir para outro leito de outro paciente, para não levar aquela contaminação dos leitos. Pensando nisso ainda, a gente tem também a questão da resistência dos antimicrobianos, porque muitas das vezes acaba se dando medicamentos que às vezes não são os melhores, os específicos para aquela infecção. Às vezes o paciente tem uma dorzinha de garganta simples, uma faringite viral, e vai lá e toma amoxicilina, que é um antibiótico. Só que aquilo, além de não melhorar, gera uma resistência bacteriana. E aí a próxima dose do medicamento, ou ela tem que ser maior, ou ela tem que ser de um medicamento diferente. Então essas e outras barreiras tornam-se grandes desafios na vida do infectologista.
Doutor Felipe Julião, o senhor falava sobre a questão aí da Covid. Tem muitas pessoas, e aí a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas tem muita gente que entende que o grande problema da Covid no Brasil, quando ela aqui surgiu, foi justamente o carnaval. Que muitos entendem que naquele momento não deveria ter sido feito as festas carnavalescas e que teria sido o carnaval a grande porta de entrada para a Covid no Brasil. Qual que é a visão que o senhor tem de tudo isso? O senhor entende que eventos como o carnaval, pela quantidade de pessoas que reúnem naquele momento, já que vem pessoas do mundo todo para o Brasil, deveriam, por exemplo, não ter feito esta festa que é considerada a maior festa popular do planeta? A sua pergunta ela é muito interessante e eu vou dividi-la a resposta em 3 partes. Sim. Certo. Então a gente precisa entender, que quando foi difundida a Covid enquanto pandemia, né, que é a presença dessa infecção ocorrendo em mais de um continente ao mesmo tempo, os casos já haviam sido notificados aqui no país, né? Então o Brasil, como um país continental, tinha circulações de pessoas infectadas pela Covid em todos os seus estados da federação. O fato é que, independentemente do carnaval, antes mesmo de se chegar ao carnaval, durante o período em que havia sido recomendado o isolamento ou afastamento, da maneira que queiram pontuar, do famoso fica em casa daquela época, as pessoas não ficaram. Então muitos ficavam na casa dos outros, mas não ficavam nas suas. E tínhamos notícias de várias festividades que às vezes aconteciam de modo informal, né? E aquilo ali acabou não gerando de fato o isolamento que deveria ter sido realizado. Nesse cenário foi proposto então a vacinação para a população para tentar diminuir as formas de gravidade da doença, oferecendo aí uma sobrevida, uma proteção para a população, para tentar minimizar esse cenário que não foi feito o isolamento lá atrás. Então, hoje, eu não considero o carnaval como ferramenta de culpa de disseminação dos casos de Covid. Porque se lá atrás tivesse sido feito dessa forma, não teríamos os casos hoje para se disseminar. Porque eu acho que bom senso, de uma maneira geral, e a prevenção ela é individual. Então, cada um tem aí a sua prevenção de se está com uma pessoa sintomática perto de você, tomar os devidos cuidados, mas não acredito que a culpa seja do carnaval. Bom, e durante esse processo da Covid, os profissionais médicos ficaram na linha de frente do problema, e acredito que o senhor, como infectologista também, não foi diferente. Sim. E passado aquele boom da questão da Covid, vieram aí vacinas, e hoje a gente tem visto uma resistência muito grande da população com relação a esta questão de se vacinar. O senhor consegue me explicar por que a população não quer tratar de algo que mata? Nós tivemos 19 vítimas fatais agora no mês de janeiro, ainda da Covid, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. O número é muito menor, mas continua matando. A vacina seria um ponto importante para ajudar nessa questão desse controle? Perfeito. Eu sou falando de vacinação, a minha maior experiência profissional é dentro de vacinação, onde eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do CRIE, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que ele coordena todo o serviço de vacinação quase que do estado de Minas, vindo da cidade de Belo Horizonte. Tá? E aquilo ali é onde você entende ao cerne todas as especificidades das vacinas e tudo mais. E além disso, da vacina, eu participei presencialmente de um estudo da vacina AstraZeneca antes dela ser divulgada. Então, alguma coisinha a gente consegue falar. Sobre a vacinação. A vacinação, o objetivo da vacinação, ela não é que a pessoa não pegue a doença, ela não é evitar que a pessoa transmita a doença, ela é única e exclusivamente baixar índices de mortalidade. Evitar que, se a pessoa contraia a Covid, ela não venha a desenvolver as formas graves e falecer da Covid. Portanto, a gente via muita gente falando aí, eu tomei a vacina e mesmo assim eu contraí a Covid ou algo do tipo. Mas do ponto de vista vacinal, o objetivo era evitar formas graves. Ponto. Legalmente falando, a vacina ela não é obrigatória. A vacina ela é oferecida à população como ferramenta de cuidado.
Então, a pessoa, estando em plenas capacidades mentais, ela escolhe a ferramenta de proteção e prevenção. Lembrando mais uma vez que prevenção ela é individual de cada um, exceto no cenário de pandemia, onde as máscaras e tudo mais tornaram-se lei. Aí é algo diferente. Mas sobre a vacinação, o objetivo dela é prevenir as doenças. Ponto. Toda vacina, para que ela seja considerada uma vacina eficaz e segura, ela tem uma linha de pesquisa e um tempo de ação antes dela ser considerada segura, que variando de vacina para vacina é em torno de 20 anos, via de regra. Como que num cenário de pandemia igual a gente estava, a gente não teve esse tempo todo para poder elaborar as fases dos estudos, tendo que oferecer à população as primeiras vacinas que foram surgindo, como Coronavac e tudo mais. Então, é praticamente aceitável que essas vacinas não tivessem todo o seu sistema de protocolo a ser guiado, porque era uma situação de calamidade pública. E é absolutamente normal que essas vacinas tenham um ou outro efeito colateral, mas que quando a gente coloca na balança, o efeito protetor ele supera infinitamente os efeitos colaterais, que na maioria das vezes eles eram uma dor local, uma febrezinha baixa, alguma outra coisa que de nada levaria a saúde da pessoa em risco. Fato é, voltando à pergunta, em relação à vacinação, a vacina ela é um ato que protege, ela é um ato eficaz, seguro, mas que a gente não pode colocar como obrigatório. Mas a gente orienta, através de toda a importância da vacinação, que a vacinação seja efetuada e a gente pondera com o paciente. É importante por causa disso, e tenta convencer o paciente para que ele entenda a importância da proteção. Mas aí a gente não pode fazer uma medida coercitiva. Muito bem. O Juraci Lima, na opinião do doutor, o trabalho das autoridades públicas quanto à prevenção da questão da Covid, foi satisfatório ou ficou algo a mais que poderia ter sido feito? O Brasil é um país continental. Então, para que essas políticas públicas elas atingissem de forma 100%, região de fronteiras, indígenas, populações do Nordeste, Norte do Brasil, deveria ter sido feito de uma maneira diferente do que foi feito. Haja vista a gente ter tido grande mortalidade e grandes perdas do que tange a população e a saúde. Então, sempre dá para fazer melhor. Tá certo. Esmar? Doutor, ainda nesse raciocínio, quais são as principais diferenças de tratamento para doenças virais e bacterianas? Perfeito. Excelente a sua pergunta. Pontuando que as doenças virais e as doenças bacterianas, o próprio nome já diz que é a diferença do agente que causa. Um causa vírus e o outro causado pela bactéria. A causa da bactéria, geralmente, ela é um micro-organismo, um bichinho que entra no nosso corpo através de uma porta de entrada. Seja um corte, seja um contato respiratório com alguma secreção. E essa bactéria, esse bichinho, ele vai crescer ali dentro, produzir algum tipo de substância, e essa substância que está sendo produzida ali vai gerar prejuízo no nosso organismo. O vírus é um outro material que não tem célula e que ele acaba também causando um adoecimento no nosso organismo diferente da bactéria. Então são mecanismos diferentes de adoecimento. O que acontece? No vírus a gente não tem a rigor nenhum medicamento que o combata comumente como uma bactéria, que você tem, por exemplo, uma amidalite bacteriana, uma sinusite bacteriana, e toma ali um antibiótico, uma amoxicilina, e aquilo resolve. Explicando, o vírus, a gente tem uma gripe, por isso que a gente tem que uma gripe mais arrastada, você toma dipirona, toma ibuprofeno, toma xarope, e aquilo não melhora. Você teve Aí os antigos vai e falam assim, gripe com remédio caseiro. Ou sem remédio é 7 dias. E não tá errado. E é 7 dias mesmo em média, né? Em média é o período... Com remédio ou sem remédio é os 7 dias. Podemos colocar isso como uma ferramenta científica. Mas se automedicar, né, doutor? E muito. E o que acontece é o seguinte, muitas das vezes algum ouvinte vai pegar e vai falar assim, discordo do doutor, porque eu tive uma gripe, tomei o meu antibiótico e melhorei. Por que que melhorou? Melhorou porque ia melhorar mesmo, porque as infecções virais elas têm um tempo de duração, né? Tem um tempo de duração. E acaba que esse antibiótico aí entrou muito mais por benefício
psicológico do paciente do que qualquer outra coisa. Mas o fato é que infecções virais, elas têm início, final e um tempo de duração, onde a gente controla os sintomas do paciente. A gente não age diretamente na doença. Exemplo disso, a Covid, onde a gente não conseguiu definir nenhum tipo de medicamento que seja 100% eficaz para poder tratar a Covid. Então é uma infecção viral. Bom, nós estamos em pleno carnaval, começando agora, tá vindo aí as festas, né? As festas de exposição aqui na região toda, aquela aglomeração maior de pessoas. E no carnaval se preocupa muito, né? E isso vem já de muito tempo com as doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. Inclusive hoje estavam voltando de Belo Horizonte na semana passada, né, Osmar? E a gente estava ouvindo lá no Carnaval de Rua de Belo Horizonte, tem distribuindo lá camisinhas, pílula, medicamento anticoncepcional, pílula do dia seguinte, isso. Dá uma série de preocupações. Como é que o senhor vê esse tipo de situação? E para o consultório, há uma demanda maior depois de eventos como esse, com essa quantidade de pessoas no mesmo local ao mesmo tempo? A pergunta ela é muito boa, porque sim para todas elas. Tem um aumento de procura, uma demanda, tanto no antes quanto no depois. E assim como aquilo que o senhor falou, existem pílulas de antes e pílulas de depois. O nome dessas pílulas é PrEP. Profilaxia pré-exposição. Funciona da seguinte maneira: você toma um remedinho, um comprimido, e esse comprimido, você tomando ele a cerca de pelo menos 48 horas antes da relação sexual, ele vai agir no seu organismo, te dando uma proteção, uma prevenção de que, se caso você tenha alguma relação sexual que escapuliu ou que está sem preservativo, aquele HIV ele não vai entrar no seu organismo e você vai ter uma proteção. E acontece. A gente sabe que houve relatos de várias pessoas que às vezes não tinham preservativo estourou, arrebentou. Então, tendo esse comprimido, essa PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, é mais uma ferramenta de cuidado, é mais uma ferramenta de proteção das ISTs. Outra ferramenta de proteção que a gente tem, a oferta de testes rápidos. A gente tem hoje estandes na rua, posto de saúde, no próprio consultório, onde a pessoa chega lá sem burocracia nenhuma, fura o dedinho e já sai ali com os testes das mais variadas ISTs na hora. E ele já sabe se precisa ou não se tratar, se precisa ou não procurar um outro mecanismo. Além disso, outra ferramenta de proteção, a gente conversando inicialmente, que o infectologista pode ser aquele médico clínico que cuida do paciente, por que não fazer exames de rotina de IST? De repente tem gente que faz exame de glicose, tem gente que faz exame de tireoide, tem gente que faz exame de colesterol. Por que não o da IST, onde você faria ali a cada 3 a 6 meses os exames e entraria numa coisinha chamada janela imunológica? Uma curiosidade, essa janela imunológica é um período onde o vírus, aquela da IST, ele pode estar ativo no seu organismo, mas escondido, sem te dar nenhum tipo de sintoma. Então eu tive uma relação desprotegida, mas não estou com sintoma, ou está tudo certo comigo. Será? Será que essa bactéria, esse vírus não está escondidinho? Como é que vai descobrir? Indo ao infectologista e fazendo os exames de janela imunológica. A gente identifica, trata e não tem dor de cabeça. O Nascimento mandou aqui, bom dia, Lima, excelente profissional, tive um filho cuidado por ele com problemas pulmonares, sucesso no tratamento, graças a Deus, e ao doutor Felipe Julião, o meu filho está muito bem. Olha, agradeço o ouvinte. Nascimento, agradeço o Nascimento pela confiança, né, de ter deixado o bem mais precioso dele, que é a família, para a gente poder cuidar, e faço jus que ele continue gozando de saúde, e no que precisar, estaremos sempre à disposição. Bom, Kleber Ferreira, Lima, gostaria de saber do doutor, não tomei nenhuma vacina, viajei com pessoas que estavam comigo, chegando a Patos de Minas, elas foram diagnosticadas com Covid. Eu fiz o teste, mas não peguei. Ele precisa aguardar o que a gente chama de janela imunológica, que geralmente quando você tem um contato prévio com essas pessoas, ou você está sintomático, a gente aguarda um período que é esse da janela, de 3 a 5 dias mais ou menos, onde você pode ter o vírus, mas ele ainda não acusa no exame. Sugiro ao colega que aguarde aí pelo menos 48, 72 horas e faça o exame de novo. Teste.
Se o teste dele vier negativo aí, bom carnaval. Tá certo. Esmar. Agora, doutor, como é que o senhor aborda um paciente que tem alguma doença, uma doença infecciosa rara? E quais são essas doenças raras que o pessoal tanto fala, que às vezes é pouco difundida, é pouco divulgada? Perfeito. Posso colocar aqui de uma maneira mais didática, só para a gente dividir por grupos, né? Então, as doenças raras, vamos dividi-las, então, em doenças por órgãos. Do aparelho respiratório, por exemplo. Então, a gente tem aí algumas pneumonias, alguns... Só cortando o senhor um pouquinho, para dentro do assunto também, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Já que estamos também começando daqui uns dias, período de frio. Perfeito. Pessoas que têm problema de bronquite, Perfeito. de asma, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação a isso também, a questão da prevenção. Perfeito. E aí vamos falar sobre os grupos, né? A gente tem os grupos das doenças. Então, trataremos então de doenças respiratórias de uma maneira geral. Então, a gente pegaria as gripes, as IVAs, né? Infecções de vias aéreas superiores e as sinusites, por exemplo, as gargantas, os ouvidos, pulmão, toda a parte respiratória. E existe dentro da medicina um método clínico de diagnóstico. Então existe a escuta do paciente, a anamnese do paciente, pôr a mão no paciente, que hoje em dia é cada vez mais raro, examinar o paciente, para aí, mediante aquilo que você está com uma suspeita clínica, você direcionar o seu exame. E aí, dependendo daquilo ali, você vê se aquele diagnóstico é um diagnóstico mais raro ou um diagnóstico mais comum. E aquilo você vai tentar minimizar essa gama de diagnósticos para oferecer o tratamento mais assertivo possível. Então, dividindo por aparelhos, dividindo pela história clínica, dividindo pela experiência, a gente pega tudo isso e tenta minimizar e direcionar. Outro ponto importante que foi citado foi a questão da maneira das prevenções, das vacinas. A gente está vindo aí agora para um período de aglomeração, daqui a pouco vem o tempo frio, o tempo seco, e isso pode trazer infecções também, como por exemplo infecções respiratórias, sinusites, ouvido, e existem vacinas que podem participar desse tipo de prevenção de infecções, como vacinas que previnem, por exemplo, de pneumonias, e quando eu disse pneumonias, é no plural, pois existem as mais variados tipos de vacinas de pneumonia possível, pneumo 13, pneumo 23, então todas essas vacinas são muito importantes para prevenir das pneumonias. Além disso, a gente tem também as testagens que tanto quanto nas ISTs que a gente falou, mas também na parte respiratória, existem exames que são chamados, por exemplo, painéis virais, onde a gente pega a secreção do paciente e ali você vê se tem a bactéria e vindo a bactéria você tem nome, sobrenome, RG e telefone. E aí você consegue passar o tratamento mais assertivo possível. E a janela imunológica, que foi o último, é aquele paciente que às vezes, meu Deus, tive contato com um paciente com Covid, com infecção, o que eu devo fazer? A primeira coisa é se acalmar e procurar o infectologista. Chegando lá, nós iremos examiná-lo para tentar ver se tem algo de mais urgente a ser feito e orientá-lo que existe essa janela imunológica, que é o período do qual o vírus vai ficar incubado no corpo dele, para que só depois ele positive no exame, que em geral é em torno de 3 a 5 dias. Então não adianta se chegar alguém aqui agora com Covid e contar para nós que teve Covid e a gente sair desesperado para ir lá testar, que vai dar negativo. Temos que ter a cabeça no lugar, esperar essas 48 horas e aí sim lançar a mão dos exames. Mas não é ficar de braços cruzados nesse período. É se tiver algum sintoma, corre no Dr. Felipe para poder examinar. Tá certo. Então a pergunta aqui do Celso Amorim, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo aqui. Há riscos do vírus Nipah, esse é novo inclusive, sim, né? Sim. Causar uma outra pandemia, há risco dele chegar no Brasil com o carnaval, ele seria mais perigoso do que a Covid? Excelente a pergunta. O Nipah, né, que é na pronúncia asiática, é um vírus, digamos assim, primo da família, das Covids da vida. Está na família dos Covid. Ele também vende celular chinês. Então isso aí também conserta celular também. Então é um vírus que tem as suas características também, mas a grande questão é que em território brasileiro, até neste momento, a gente não tinha tido ainda cursos de notificação desse vírus. Por hora, ele está um vírus localizado, da mesma maneira onde a gente teve no início da Covid, que era só lá na China, naquele território de monções, naquelas províncias chinesas. Repito, Carnaval, Copa do Mundo, tá aí daqui a pouco. Então a gente vai ter quase que um trânsito cosmopolita de população no mundo inteiro.
Por isso, reforçando que as medidas de proteção e prevenção, elas serão fundamentais para que não tenhamos uma nova pandemia. Bom, queria agradecer demais a presença do senhor aqui na plena segunda-feira de carnaval, tirar esse tempo para vir cá falar conosco. O doutor Felipe Julião, ele atende em qual local? Hoje, o meu consultório é no IMAC, então ali no Hospital Imaculada Conceição, Sim. no 4º andar. Pode estar procurando a minha secretária Renata e eu posso deixar o contato? Claro. Lógico, por gentileza. Até para facilidade de todo mundo hoje, a gente tem o WhatsApp, né? Então o WhatsApp ele é algo que facilita muito. Ela responde muito bem, muito rápido as dúvidas. E o WhatsApp do consultório é 34 9878 0016. Vou repetir. 349 9878 0016. E se caso não conseguirem falar lá no consultório, podem ficar à vontade para me localizar pessoalmente no pronto-socorro do Hospital Imaculada Conceição, às terças-feiras à noite, a partir das 19 horas, e nas quintas-feiras de dia, que é o meu plantão lá no hospital. Que puder ajudar, eu estou à disposição. Doutor Felipe Julião, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, lá de Vazante. De Vazante. De Vazante, mineiro lá de Vazante. Sim. Queria agradecer muito a presença do senhor, a gentileza por ter atendido o Gabriel, Imagina. quando solicitou a entrevista. É uma pauta nova, né, Asmar? A pauta diferente, porque a gente não está acostumado a falar com médicos e infectologistas, mesmo porque é um segmento que está chegando agora no mercado de Patos de Minas. Nos grandes centros, lógico que não, mas a nível de Patos e região, chegando agora. Para a gente foi uma alegria muito grande, espero poder contá-lo com mais vezes aqui na nossa programação. E eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui, e eu que me coloco também à disposição para que quaisquer e outras vezes que precisem, eu estou à total disposição para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, que eu costumo dizer o seguinte: informação é poder. E nada mais do que a gente falar de informação de saúde num canal, num canhão de informação que igual é aqui na Clube. Lembra, deixa eu fazer uma pergunta idiota pro doutor pra gente fechar. Já é uma pergunta idiota mesmo, doutor. Infectologista também pega infecção? Infelizmente a gente não é super-herói. A gente tá aí na lida e também adoece. Médico, cure-te a ti mesmo. Então faz favor, cuide-se. Cuide-se. Mantenha ali, faça para si o que você pede para os seus pacientes. Exatamente. É isso? Exato. Um abraço, doutor. Um obrigado. abraço, muito obrigado e um bom dia. Sucesso. Bom dia, obrigado. 9